João, muito boa tarde por este bocadinho. Queria começar aqui por perceber quem é o João em termos profissionais, o que é que tem feito e o que é que, de certa forma, te representa até hoje no futebol. Sim, boa tarde em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu comecei com a paixão que eu tinha pelo desporto. Não idealizava quando era criança um dia poder vir a ser treinador ou ter esta função que tenho hoje em dia ligada ao desporto, com esta responsabilidade. Sempre tive a ideia que tinha que estar algo ligado àquilo que era a minha paixão. A minha paixão sempre foi praticar desporto, sempre foi estar ligado a grupos, lidar com grupos. E naturalmente depois o caminho que eu fui percorrendo foi nessa direção. Eu comecei como muitas crianças começam, comecei infelizmente numa vila, que na altura era uma vila, que nós brincávamos com isso, não era cidade, mas comecei na minha rua a jogar com os meus amigos. Tive a felicidade de ter muitos amigos para brincar na altura. Os meus pais trabalhavam de manhã à noite e eu e o meu irmão, quando éramos crianças, a nossa principal ocupação era de facto, para além da escola, como é óbvio, era de facto brincar com os nossos amigos da rua, brincar com os amigos das ruas ao lado, e brincar para nós significava jogar futebol 90% do tempo. E foi aí que, obviamente, despertou esta paixão não só pelo futebol, mas pela atividade, pelo desporto, pelas amizades, por estar em grupo. Naqueles momentos, quando era criança, o que eu gostava mais era mesmo treinar. Jogar, sentia que os treinadores e as pessoas que andavam ali à volta criavam muita atenção para aquilo que nós gostávamos de fazer com 9 anos, que era jogar futebol, que era brincar, que era estar com os amigos. E tive a oportunidade de jogar para um clube, na altura um dos melhores clubes de Lisboa, que fui jogar para esse clube quando tinha idade juvenil. Tinha talento, tinha bastante talento na altura para jogar. Só que tinha que deslocar de comboio, meus pais não tinham possibilidade de me levar, trabalhava o dia todo, tinha que andar de comboio à noite, os treinos eram à noite e na altura depois não segui essa via. Eu joguei lá no clube da zona na mesma, continuei a jogar, tinha lá um papel preponderante, era capitão das equipas todas onde passei, tinha lá os meus amigos, sentia-me muito bem ali, foi ali que eu continuei. E depois fui estudar, continuei a escola, o meu trajeto enquanto estudante também sempre quis seguir a via do desporto, sempre tive esse objetivo. Tive 2 anos onde não conseguia entrar onde gostava. Depois tive a felicidade de entrar em Rio Maior em primeiro, onde encontrei pessoas magníficas ligadas ao futebol. Encontrei um grupo uma turma que era extraordinária, vivíamos futebol de manhã à noite, mas a minha grande ambição na altura era de facto seguir Educação Física e fui para a Faculdade de Universidade Humana no ano seguinte, que era o meu objetivo desde há muitos anos, que era entrar na Faculdade de Universidade Humana e seguir a área de Educação Física. Entretanto, depois, em Rio Maior, eu fui de facto um dos alunos com melhor desempenho na altura. E havia um protocolo da Faculdade de Rio Maior com o Benfica, que os alunos com melhor desempenho tinham a possibilidade de fazer um estágio lá com aqueles miúdos que pagam e que andam nas escolas de animação, aqueles miúdos mais novos. E eu, de facto, quando terminei esse primeiro ano de Rio Maior, tinha-me candidatado e tinha feito outra vez os exames para entrar na FMH, que era mesmo aqui ao lado da minha casa, e esse sempre foi o meu objetivo. E entrei. E criou-me aqui um conflito. Porque eu, por um lado, não queria sair do Rio Maior, por outro lado, também não queria deixar de ter a oportunidade de experimentar a via do treino logo num clube com o Benfica, apesar de ser nos escalões daqueles de base, sem ser de competição. Mas, por outro lado, tinha um objetivo pessoal que era entrar na Faculdade de Universidade Humana e queria seguir esse rumo. E, na altura, de uma forma muito honesta, fui falar com a pessoa que era responsável pela disciplina de futebol de Rio Maior, que era o professor João Paulo Costa. Fui falar com ele, sentei-me, tenho uma ideia muito, muito clara daquilo que falámos, disse-lhe que agradecia muito a oportunidade que ele me tinha criado. O Benfica era uma oportunidade única, mas eu tinha um objetivo que era entrar na Faculdade de Universidade Humana e que a minha vaga que ficasse para outro colega meu, porque eu, deixando a Faculdade de Rio Maior, não queria tirar a vaga a outro colega meu. Tive que tomar essa decisão e tomei e falei com o professor. O professor na altura disse logo não.
tu tiveste mérito naquilo que conquistaste. A maior há de ficar sempre muito orgulhoso do facto de estares ligado ao Benfica, tu como qualquer outro colega que vai entrar neste momento. Portanto, é por mérito teu e deu-me essa oportunidade, mesmo que vais para a Faculdade de Universidade Humana, vais em nome da Faculdade de Universidade Humana. E ele facilitou-me essa via, pelo mérito que eu tinha tido em Rio Maior, e fui. E nessa altura, depois, quando comecei a treinar, quando comecei a treinar com os miúdos, eu adorava o facto de os sacrifícios que eu fazia para ir treinar os miúdos mais novos ao sábado de manhã e jogar futebol já num nível aceitável, que era a terceira divisão nacional, a segunda B na altura, treinar à noite e às vezes de manhã e depois jogar ao fim de semana, e às vezes havia ali muita... O sacrifício que eu fazia, deslocar-me, na altura não tinha carro, tinha aqui de transportes públicos. Na altura também criou aqui uma tomada de decisão que eu tive de fazer do ponto de vista de carreira, que era, bem, onde é que eu vou chegar como jogador profissional? Se calhar vou ter algumas dificuldades, vai ser um caminho muito difícil, vou deixar de jogar futebol, joguei muitos anos, já está na altura se calhar de seguir a minha vida profissional e construir uma carreira. E vou seguir aquilo que me está a despertar a paixão, que é estar no treino, dar treinos, planear os treinos, conviver com os miúdos, liderar alguns processos. E foi assim que foi. Deixei o futebol de jogar. Uma decisão na altura, por um lado foi difícil porque eu adorava jogar futebol e tinha desde os 9 anos que era federado, eu jogava futebol de uma forma em competição. Foi difícil na altura decidir isso, mas por outro lado foi fácil porque não é um copy, não é uma substituição, mas encontrei uma paixão que eu não tinha descoberto em mim, que era de facto treinar. Ok. Depois desse período nas escolas do Benfica, como é que surgiu a ascensão dentro do próprio clube? Sim, a primeira mensagem que eu gostava de passar era, na altura ouvia muita gente, eu sempre fui um indivíduo que nunca me deixei levar pelos clichês, nunca deixei levar pelas ondas negativas que as pessoas por vezes criam, que é muito própria da nossa cultura portuguesa, que isso vai ser impossível um dia tu chegares aqui, vai ser impossível chegares acolá, e se estás aqui dificilmente passarás para a frente. As pessoas que andavam à volta, toda a gente me dizia isso, mas aquilo que dava na minha cabeça era, eu vou investir aqui nesta área, que é uma área que não me cria esforço nenhum, é uma área que eu gosto, estou a gostar disto como nunca imaginei. Estou a estudar, estou a fazer o curso de Educação Física em paralelo, tenho a oportunidade de fazer as minhas coisas pessoais que gosto, que era jogar futebol, que era fazer os meus hobbies preferidos, tenho a possibilidade de treinar, é aqui que eu vou investir. E aquilo que na minha cabeça na altura era, eu não tenho ninguém que esteja a empurrar ou que me ajude para chegar a um determinado nível, vai ter que ser por mim, vou ter que subir por mim, vou ter que pedalar por mim, vou ter que andar para a frente pelo aquilo que eu possa valer enquanto treinador. Então investi na área, investi no conhecimento, investi na experiência, investi no campo, no terreno, investi na mentalidade, que é importante, a mentalidade de querer sempre mais, também é uma característica que eu tenho desde miúdo, não é nada que me tivesse de ser incutido, é uma coisa que já nasceu comigo, que é tentar ser sempre melhor no dia a dia. E o meu percurso foi assim, eu todos os anos ouvia que era impossível subir para o escalão seguinte, ou era impossível ir para a competição, ou era possível um dia chegar aos séniores, e isso nunca me bloqueou. Por outro lado, sempre foi uma força para um dia poder dizer que as pessoas que começaram como eu comecei, que há muitos miúdos, há muitos jovens que estão a começar agora e que estão alagados de como é que eu hei de dizer isto? Estão alagados de conotações pessimistas sobre a carreira de treinador. O que eu quero passar foi que é o meu trajeto inicial enquanto treinador, foi que eu nunca ouvi esse tipo de... nunca captei esse tipo de informação para me bloquear, sempre captei esse tipo de informação para me alavancar, para eu poder fazer aquilo que eu queria, que era de facto ser dia a dia melhor, investir no conhecimento, investir na experiência, para um dia chegar onde eu de facto queria. Pessoalmente, falaste aí também dos hobbies, o que é que hoje te move fora do contexto profissional também? Sim, eu sou uma pessoa muito eclética. Quando falamos em hobbies, eu gosto de muita coisa, eu gosto muito de música, eu gosto muito
Gosto muito de ler, de ver documentários, de ver televisão, gosto muito de pesquisar. Agora também tenho um bocadinho mais de tempo para pesquisar coisas que eu quando estava no treino, quando estou no treino, quando estou a treinar, é mais difícil porque a minha pesquisa é muito filtrada para aquilo que é a minha área profissional. Mas aquilo que me dá mais gosto é estar com a família e estar com os meus amigos. Sempre foi, tenho 3 filhos, tenho mulher, tenho felizmente muitos amigos e é isso que me ocupa a maior parte do tempo com prazer. Não posso ser oposto. Depois, hobbies mais, gosto de fazer a minha atividade física, gosto de ir ao ginásio, gosto de seguir uma paixão que eu também tenho. Paixão mais de hobby, obviamente, que era fazer bodyboard. Já há muitos anos que faço, desde criança tínhamos um grupo de amigos que fazia. Já não tenho o tempo nem a disponibilidade, muito menos a agilidade que tinha quando era mais novo, mas de vez em quando gosto de ir porque é uma das atividades que me faz desligar do mundo, que me faz centrar só na natureza. Na altura era uma das coisas que eu gostava bastante e hoje, quando tenho a oportunidade, faço isso, porque ajuda-me também a desligar o botão e quando desligamos o botão, quando temos essa oportunidade de desligar o botão, quando voltamos a ligar, sinto que estou mais fresco e mais claro nas minhas ideias. Ok. Tendo em conta estas últimas experiências, especialmente nestes últimos 2-3 anos, quais é que são as principais diferenças que te apercebeste entre treinar equipas de formação e uma equipa sénior? Isso sim, isso há muita diferença, porque treinar uma equipa de base é necessário. A necessidade é outra do treinador. Podia estar aqui por várias questões específicas, mas de uma forma geral, eu acho que quando treinas os escalões de base, a ideia é tens que ir à raiz do jogo, tens que ir à raiz da liderança, tens que ir à raiz da condução de crianças. Eu acho que a pedagogia, a questão da didática, são todas disciplinas, se assim podemos dizê-lo, disciplinas que tens que investir, tens que dominar, tens que ter conhecimento para poder estar nessas idades, para que depois o sucesso do processo seja um sucesso que leve as crianças ou os jovens nessas idades a serem melhores jogadores de futebol, mas também serem melhores indivíduos enquanto sociedade. Portanto, nessas idades eu acho que o investimento é completamente diferenciado de quando és treinador de futebol profissional. Futebol profissional, eu acho que são muitos upgrades daquilo que tu fazes nos escalões de base. É muito diferente. Muito diferente, não de extremos, não é que aqui faças uma coisa, aqui faças outra, não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que tens que dominar muitas coisas, tens que ter experiência suficiente em muitas coisas para que no futebol profissional possas ter sucesso. E aquilo que eu me apercebo do futebol profissional, já tive algumas experiências. A primeira experiência foi em 2007, 2008, quando fui adjunto da equipe profissional do Benfica. Na altura que saiu o Camacho, entrou o Chalana e eu fui adjunto dele nessa altura. Uma das coisas que eu me apercebi na altura é que o detalhe, eu tenho histórias engraçadas, tenho uma história com, não vou dizer o nome, mas ele não se importaria, mas é um grande amigo meu, foi um dos melhores jogadores portugueses de todos os tempos, que nós tínhamos, eu estava a planear o treino, o exercício, e nesse exercício eu tinha definido que é um género de mini-torneio, um exercício que era um mini-torneio, um jogo reduzido de mini-torneio que tinha pontuação e tinha definido que o vencedor tinha X pontos e quem não vencia tinha 0 pontos, como era óbvio. E fiz a pontuação, à medida que ele foi correndo, esse tal jogador vira-se para mim e disse: não, nós temos X pontos. Não, quantos pontos temos? E eu disse na altura: não, esta equipa tem X pontos. E ele disse: não, nós temos pontos, porque o empate também contava. E eu na altura não tinha considerado o empate, era só a vitória, só mesmo para motivá-los do ponto de vista da competição no exercício. E, bem, vocês não estão a imaginar a discussão que aquilo deu depois do treino. E o que é que quer dizer com isto? Se calhar se tivesse no escalão de base, os miúdos, por si só, aquele exercício, pela competição em si, nem era preciso pontuação, que eles eram competitivos na mesma. E na altura, quando defini a competição naquele exercício, eu queria criar alguma tensão no exercício nos séniores, queria criar alguma tensão na competição, porque queria prepará-los também para aquilo que ia acontecer no fim de semana.
e esqueci-me desse detalhe, que se esquecendo desse detalhe no outro escalão, provavelmente ninguém ligaria e eu conseguia dar a volta. Naquele nível era importantíssimo. Isto para, obviamente, estou a dar o exemplo do exercício, mas aquilo que eu quero dizer, em resumo, é nos escalões profissionais, tu tens que, quando planeias o treino, quando planeias o plano de jogo, quando planeias aquilo que queres fazer, tu tens que ir ao detalhe mais detalhado possível, passa a expressão, para que os jogadores saibam o que é que estão a fazer e que vão para dentro do campo com as missões bem claras. E de que forma é que deve estar estruturado um clube para conseguir garantir que existe sucesso nestas várias etapas de formação? Essa é uma questão interessante, é uma questão que também nos levaria aqui a muito tempo de discussão. O que eu considero é que mais importante, e aquilo que a experiência que eu vou tendo, obviamente estive ligado muitos anos ao Benfica, que é um clube de referência, tive 18 anos ligado ao Benfica, estive agora no Mónaco, que é um clube também de referência a outro nível, mas aquilo que eu considero importante para um clube, e as experiências que também vou tendo nas visitas aos clubes que eu tenho, os amigos que têm esperados ir pela Europa fora, é que é importante haver uma ideia, haver um projeto. Um projeto, e eu quando falo em projeto, quando falo em planeamentos, falo sempre que é importante planear de cima para baixo, ou seja, começar pelo fim, onde é que nós queremos chegar, qual é o nosso grande objetivo, e a partir daí construir tudo aí para baixo. O que eu acho que quando falamos no projeto de formação, muitas pessoas, ou muita gente tem a ideia que o projeto de formação está desligado do foco profissional. Eu tenho o meu objetivo um bocado diferente. Eu acho que obviamente que o foco profissional é diferente, tem as suas particularidades, a formação tem as suas particularidades, são coisas distintas, mas quando estamos a trabalhar, quando estamos a criar alicerces, quando estamos a preparar os jogadores que nós temos, os jovens que nós estamos a prepará-los para um determinado caminho. Nós temos que saber qual é o caminho que queremos levar. Se estamos a desligar aquilo que é as orientações do foco profissional, com as orientações da formação, nós estamos a ter caminhos distintos dentro do próprio clube. A ideia, na minha perspectiva, o cenário ideal, é que o clube em si seja apenas um e que tenha um objetivo de cima para baixo. Onde é que nós queremos chegar, qual é o caminho que nós temos que fazer para chegar lá. E quando falo em caminho, não falo... Nós hoje em dia falamos muito nas questões tático-técnicas, de sistemas, de forma como os miúdos jogam. Eu acho que é muito mais profundo do que isso. É a questão da mentalidade, a questão da cultura. Que tipo de cultura é que queremos instalar desde a base até lá acima? Que tipo de mentalidade que os jovens têm que ter para chegar lá acima? Qual é a linha orientadora que vai guiar os nossos jovens para que um dia possam ter a ambição de jogar naquilo que tem que ser o sonho deles, que é jogar na equipa profissional desse próprio clube? Isso sim, eu acho que é importante haver um projeto que seja planeado, a pensar no fim, mas obviamente construído com um processo bem estruturado desde a base até lá acima. Quais é que foram os momentos-chave ou decisões que te lembras assim, que durante este teu percurso foram mesmo cruciais para que fosses escalando, digamos assim, dentro da tua carreira? Sim, tu nesta profissão passas por momentos difíceis sempre. Momentos em que tens de decidir, momentos em que a decisão, por vezes, é uma decisão que te cria ali alguma indefinição. Quando tens de tomar decisões, tens de tomar decisões racionais, tens de tomar decisões que sejam da tua cabeça. Obviamente que eu tenho a capacidade de ouvir, gosto de ouvir as pessoas, gosto de ouvir as pessoas que estão à minha volta, as pessoas que têm impacto direto naquilo que é a minha forma de estar, mas quando toca a tomar decisões, gosto de ser eu a tomá-las de consciência. Quando as tomo, estou completamente certo daquilo que tomei, e isso sim, isso foi uma das coisas que tem marcado toda a minha carreira enquanto treinador. Depois, obviamente, momentos decisivos foram mais específicos, foram os jogadores que ajudaram a tê-los, não é? Eu lembro-me que no ano em que assumi a equipa de júniores, assumi na situação que eu não queria, porque fui substituir um amigo, mais do que um colega, um amigo. O clube tomou essa decisão e quando decidi avançar porque esse meu amigo, na altura, que era o treinador principal, me tinha dito que eu era a primeira pessoa a dar-me esse apoio e sentia que eu era a pessoa certa. Porque de outra forma eu não tinha começado nessa função, nessa altura. Portanto, esse foi um momento crítico, foi um momento decisivo na minha carreira, em que eu, na minha cabeça tinha que não aceitaria, que só aceitaria se tivesse total apoio do meu amigo, do meu colega. E foi isso que aconteceu e eu avancei.
E depois foram os jogadores que, na altura, todo o apoio que me deram, toda a força que eles tiveram ao meu lado para que nós tivéssemos atingido os objetivos que atingimos e a época que fizemos. Os jogadores na altura foram parte determinante naquilo que... Os jogadores jovens, que eram jovens ainda, foram parte determinante na minha carreira. Para ser treinador de futebol, mais no nível em que eu sempre ambicionei ter. E tive esse apoio, tive essa ligação, consegui ter essa ligação com os jogadores, que alavancaram depois também a minha forma de estar nos anos seguintes. E depois há ali momentos críticos. Lembro-me, a primeira vez que fomos campeões nacionais, foi logo no ano seguinte, em que a equipa não era de facto favorita, longe disso. Esse ano foi muito decisivo para nós. Foi um ano em que eu acho que foi a minha afirmação enquanto treinador. Foi um ano em que eu cresci muito. Foi um ano em que me ajudou a ter experiências que vivi, que ainda hoje sigo enquanto treinador. E aí colocou-me nos meus limites, que era aquilo que eu queria. Foi uma experiência que me levou aos limites. E quando me levou a esses limites, foi aí que eu percebi, foi aí que eu tive a convicção que de facto era a profissão que eu quero seguir e era o nível que quero atingir é um nível muito mais acima. Foi nesse ano quando fomos a primeira vez campeões nacionais com a geração do Bernardo Silva. E depois obviamente seguiu-se uma série de episódios de sucesso, não só individual como coletivo, sobretudo coletivo na perspectiva do treinador na altura, mas pela forma como a nossa equipa técnica também teve impacto naquilo que eram as orientações do clube. O clube tinha orientações muito claras e nós seguimos essas orientações que depois ajudou, com a ajuda de muita gente, da estrutura toda, os jogadores a chegarem ao nível que chegaram hoje em dia. Tive esse privilégio, tive essa fase de também ter impacto de alguma forma, o pouco que foi ou muito, não sei quantificar, mas em alguns jovens que chegaram ao nível que chegam hoje em dia. Portanto, esses momentos em que eu vivi e que experienciei foram momentos muito importantes na minha carreira. Como mudou a sua vida a partir do momento que se tornou profissional, digamos assim? Podes não acreditar, mas eu sempre me senti profissional desde que comecei nos mais novos. O meu profissionalismo era acordar cedo aos sábados de manhã, ir dar treinos aos miúdos, estar com o foco total naquilo que eu tinha que fazer, a minha tarefa. Na altura começava como ajudante, como estagiário. Depois no ano seguinte já estava a liderar uma seleção das escolinhas de animação. Depois, passados uns meses, já estava na competição com pessoas de referência que eu olhava para elas e sentia-as tão distantes que nunca pensei em trabalhar ao lado delas em tão pouco tempo. Casos de Nené, Baixo Lopes, Zé Henrique, por aí fora. E depois tornou-se tudo muito rápido. A competição nos infantis, já jogadores muito bons. Depois no ano seguinte, questão dos juvenis, outra vez nos juvenis, competição. Depois passei para os júniores, depois sénior. Ou seja, eu sempre me senti profissional. Sempre me senti, quando digo profissional, não é que vivesse daquilo, não é isso que está em questão. Era a minha vida. Eu lembro da minha vida quando estava na faculdade, era acordar muito cedo, ir para a faculdade de transportes, estudar, sair da faculdade, ir a correr transportes também para os pupilos do exército, onde tinha naquilo para treinar, e depois dos pupilos tinha que ir para o estádio porque tinha outra equipa para treinar, estava a treinar 2 equipas, chegava a casa às 10, 11 da noite, tinha que ir estudar porque tinha exames e queria ter sucesso académico também, que felizmente consegui. E era isto, e só tive algum sossego, curiosamente. Quando digo sossego, a nível de carga horária, tive algum sossego quando acabei a faculdade e passo para os júniores, ou seja, era aí que devia ter a ideia que aí é que tinha sido profissional. Não, eu sempre fui profissional, sempre me senti profissional, porque em todos os momentos em que tive, desde os miúdos mais novos até hoje, até ao último dia que estive a trabalhar agora no Mónaco, sempre dei tudo o que tinha de mim de uma forma apaixonada, e daí se calhar o motivo pelo qual hoje em dia cruzo-me com qualquer jovem que tenha trabalhado comigo nas escolinhas, que eu às vezes tenho alguma dificuldade em me lembrar do último nome, o primeiro lembro-me sempre. Falam comigo com carinho e com respeito, porque sempre fui profissional. Porque este local da entrevista, estamos aqui no Parque Eduardo VII, em Lisboa. Porque é que isto é representativo para ti? Olha, é representativo por vários motivos. Primeiro,
Meus pais traziam-me aqui quando era criança. Tínhamos para aqui brincar, tínhamos a rotina. Meus pais tinham muito pouco tempo, porque trabalhavam de manhã à noite, tinham que trabalhar para nós termos as condições para um dia chegarmos a ser felizes. E nos momentos em que tínhamos algum tempo, lembro muito bem que minha mãe trazia-me aqui para um colégio aqui perto, e nos intervalos vinhamos brincar aqui para este parque. E depois porque foi aqui neste pavilhão aqui ao lado que tive o prémio de treinador do ano da formação, entregue pela Federação Portuguesa de Futebol, que reconheceu de facto todo o trajeto que eu tive na formação, e isso para mim foi muito confortante. Não é que isso seja decisivo, é um prémio que eu não considero individual, longe disso, não é o João Tralhão que está ali naquele prémio, foram todos os jogadores com quem eu trabalhei, todos os elementos de staff com quem eu trabalhei, todos os meus colegas de outras equipas, de outros escalões com quem eu trabalhei, todos os coordenadores, diretores, o presidente do Benfica, todas as pessoas com quem eu trabalhei, estavam todas ali representadas naquele prémio, e para mim, quando ouvi o meu nome, vem-me tudo às emoções. As emoções que me surgiram foi, de facto, todo o profissionalismo que entreguei, toda a minha dedicação que entreguei estes anos todos, especialmente às pessoas. Não foi para as conquistas, mas sim às pessoas e ao clube, estão aqui representadas neste prémio. E outro local, onde é que poderíamos estar se não fosse aqui? Eu sou muito mais ligado às pessoas do que aos locais, sinceramente. Sou muito mais ligado mas há um local que foi onde eu cresci, foi onde estou as minhas raízes. Tenho orgulho em dizer que cresci no Cacém. Foi um local que, por muito mais que eu ando, posso estar em Lisboa, no Mónaco, em Paris, em qualquer lado do mundo, é sempre um local que tem muito peso para mim. Consideras positivas as mais recentes alterações às leis do jogo? Sim, eu acho que o International Board tem sempre a intenção de melhorar o jogo. Não sei se vocês são da altura, mas lembram-se certamente quando o guarda-redes ainda podia agarrar a bola. Eu lembro de ver uma final, o Barcelona-Sampdoria, e a partir do golo o Zubizarreta estava sempre a agarrar a bola. Era a bola para trás, agarrava a bola para a frente. Ou seja, aquilo não tinha muito sentido. Eu era miúdo, estava a ver aquilo, estava a me irritar um bocado. E essa lei, de facto, acho que melhorou muito o jogo tornou-se muito diferente. Eu acho que hoje em dia o jogo está muito evoluído. Agora entrou a questão de receber na área, que complica, por um lado, a tarefa do treinador na questão da pressão alta e por aí fora. Esse tipo de leis, alteração às leis, esse tipo de mudança, é uma mudança que é uma dificuldade, vai criar dificuldade, mas é nas dificuldades que surgem as oportunidades para haver inovação. E a inovação vai obrigar os treinadores a ser criativos, a pensar mais tempo sobre o jogo, a reformular algumas ideias que tinham, porque eu não acredito, sinceramente não acredito, que um treinador mantenha a mesma ideia de jogo durante anos. A ideia de jogo, ali o core, ali o núcleo, obviamente, que vai ficar sempre, cada um tem a sua identidade que quer jogar, mas há pequenas especificidades da ideia de jogo que têm que ser reformuladas para que possam passar o jogo para outro nível, e eu acho que essas ideias vão ajudar. Do ponto de vista metodológico, como organizas, digamos assim, um microciclo tipo, se estamos a falar de um microciclo com um jogo ao sábado ou um jogo ao domingo, considerando aqui os dias da semana, como é que costumas fazer, tendo em conta as preocupações físicas, as preocupações também estratégicas, como é que o fazes? Olha, essa é uma boa questão. Está muito em voga a questão da priorização tática, entrou muito em voga esse conceito. Eu acho que esse conceito foi um dos conceitos-chave para que as pessoas pudessem ter outra visão sobre a metodologia. No entanto, eu, antes de ouvir esse conceito, quando comecei, na minha cabeça, quando comecei a planear, tive sempre a ideia na minha cabeça de poder saber que tipo de impacto teria o treino ou um determinado exercício naquilo que eu queria que fosse o resultado final. E o resultado final, sem escalões de base, seria a aprendizagem passado um determinado ciclo, passado um determinado período de tempo onde eu queria que eles alcançassem determinado conteúdo, ou tivessem já consolidado algum conteúdo passado um determinado tempo, uma periodização mais a médio prazo. E nos séniores, ou nos escalões de rendimento,
tentar sempre perceber qual era o impacto que o exercício poderia ter naquilo que era a minha ideia de jogo. Nunca pensei que, olha, vou trabalhar aqui um bocado o físico, isto vai-me ajudar a que eles corram mais, ou sejam mais rápidos ou mais fortes. Depois, agora a seguir, vou trabalhar aqui um bocado o técnico, que é para eles terem boa relação com a bola. E agora a seguir vou trabalhar a questão tática e depois nunca pensei de forma isolada. Quando pensava no exercício, pensava sempre, ok, eu quero que a minha equipa, ou quero que o meu grupo de jogadores chegue a este determinado objetivo. Então, este exercício vai ter que estar ligado com o exercício anterior e vai ter que estar ligado com o exercício final. O que eu pedir aqui vai ter que estar relacionado com o próprio treino. E multiplicando isso, ou desdobrando isso para questões de microciclo, para questões semanais, ou mesmo de mesociclo, na altura, quando eram mais jovens, os objetivos eram mais a médio prazo, os objetivos de desenvolvimento de conteúdo eram mais a médio prazo, eu pensava sempre de uma forma em que a repetição ao longo do tempo, de uma forma estruturada, e com evolução na complexidade, mas com os mesmos conteúdos, mas uma evolução na complexidade, pudessem ter os seus resultados depois na aplicação na competição. Ou seja, era aí que era o medidor, era aí que eu media. Quando, por exemplo, nos escolinhas ou nos infantis havia uma competição contra o Sporting, ou contra o Porto, ou contra uma equipa que fosse competitiva, Braga ou Guimarães ou por aí fora, num torneio, eu sentia que se aqueles jovens estivessem a aplicar aquilo que aprenderam durante 2, 3, 4, 5, 6 semanas, não interessa o tempo, o conteúdo tivesse consolidado, ou se tivesse já desenvolvido, aí sim, aí era resultado, era um bom resultado, era um resultado de sucesso do trabalho que tinha sido feito do ponto de vista metodológico ao longo dessas semanas, mais que o resultado final, o 2-0, 3-0, 4-0, não interessa. Portanto, eu acho que a minha forma de pensar na altura a nível metodológico começou por aí, era que primeiro tivesse uma lógica, que a base do trabalho tivesse uma visão integrada e holística dos conteúdos, não trabalhar de forma isolada, tentar integrar o maior número de conteúdos ou todos os conteúdos só num simples exercício. E sempre que planeava um exercício, eu hoje tenho mais experiência e faço as coisas de outra forma, mas na altura eu lembro-me que o meu plano de treino era quase um livro, eu tinha aquilo tudo descritivo, o que é que eu queria no exercício, que detalhes é que eu queria, onde é que ia incidir o meu feedback, qual era o objetivo do exercício, qual era o conteúdo prioritário, e desse conteúdo prioritário eu queria que tanto eu como os meus adjuntos tivessem o feedback a incidir sobre aquele conteúdo, ou seja, tinha aquilo tudo planeado ao longo das semanas para que no final eu chegasse ao final, por exemplo, eu não conseguia prever, porque nós quando trabalhamos com jovens não conseguimos perceber quanto tempo é que eles demoram a chegar a um determinado resultado, mas fazia uma pequena previsão, daqui a 3, 4, 5 semanas vamos avaliar de novo em que nível é que eles estão neste conteúdo prioritário que eu defini aqui. Aí começou. Nos séniores, ou nos júniores, ou mesmo no sub-23, é totalmente diferente. Nós estamos a planear para que eles tenham um rendimento no fim de semana, logo no sábado. E do ponto de vista metodológico, eu gosto de ter um microciclo tipo. Gosto de ter um microciclo tipo em função da semana que temos, se tem competição a meio da semana, se não tem. Tenho um microciclo tipo, onde os conteúdos que eu trabalho são conteúdos que não mudam muito durante a semana. São conteúdos que, vou dar um exemplo, à terça-feira princípios defensivos, à quarta-feira, estou a dar um exemplo, não consideras isto como uma realidade, mas, por exemplo, à terça-feira princípios defensivos, à quarta-feira um trabalho mais intersetorial, à quinta-feira trabalho muito mais de ofensivo, por aí fora. E ao longo das semanas, eu vou tentando repetir ao longo das semanas, da mesma forma que repetia quando trabalhava nos jovens, ou seja, tento sempre manter o mesmo conteúdo, mas criar novas estruturas, criar uma complexidade muito mais, não quero entrar no pleonasmo complexo, mas aumentar a complexidade do exercício ao longo do tempo, do ponto de vista vertical, ao longo das semanas, mas manter uma repetição ao longo do tempo dos conteúdos que faço por dia. Para quê? Perguntas-me, então, mas qual é o teu objetivo? O objetivo é, de facto, para que os conteúdos que eu quero ensinar, em função de uma ideia de jogo que eu tenho, possam ficar consolidados, possam ficar, que os jogadores se identifiquem com aquela forma de estar, não aborrecendo e não tornando desmotivante, porque a motivação é um dos indicadores, ou pelo menos dos fatores, para que o jogador esteja a praticar com sucesso. Mas os conteúdos ao longo das semanas, do ponto de vista vertical, se manterem, mudo a complexidade, mudo a forma, mudo as variantes,
mas sempre com a ideia que se estou a trabalhar a organização defensiva, eles sabem qual é a organização defensiva, sabem qual é a minha ideia de jogo e pode mudar o exercício, a forma do exercício, pode mudar o número dos jogadores que estão envolvidos, mas a ideia é sempre a mesma. Isso é curioso. E relativamente à definição estratégica, onde é que entra esta parte de estratégia aqui no teu planeamento? Para o fim de semana. Correto. Olha, eu costumo dizer que a minha estratégia começa quando acaba o jogo. Quando acaba um jogo, é aí que eu começo a preparar logo o próximo jogo. Mesmo na palestra que eu tenho, normalmente eu não... Quando comecei a treinar, tive a felicidade de ter uma pessoa ao meu lado que não é um mental coach, não é um psicólogo, é um amigo, que é uma pessoa que me acompanhou desde o início, que por definição é um psicólogo do desporto, mas me ajudou a ter algumas orientações. Desde sempre que eu nunca considerei um psicólogo naquela questão que muita gente vê o psicólogo no futebol. Sempre foi uma pessoa, um coach, tentou orientar-me do ponto de vista mesmo técnico, treinador. E uma das coisas que registrei na altura, porque eu sou uma pessoa que vivo as coisas com paixão e com emoção, na altura acabava o jogo, quando comecei a treinar, acabava o jogo e tinha a tendência para ser emocional, para exuberar sobre a vitória ou ficar lixado quando não ganhávamos. E uma das coisas que me ensinaram desde o início e que eu percebi o impacto que isso teve depois na minha carreira enquanto treinador, ou tem, é nunca reajas com emoção. Okay? Mesmo que queiras mostrar emoção, é uma emoção racional. O que é que quer dizer com emoção racional? É uma emoção que tu estás a controlar. Não é uma emoção descontrolada. Porque isso pode ser perigoso. Uhum. E quando falas em estratégia, a minha estratégia começa logo aí. Quando acaba o jogo, a mensagem que passo para o grupo é sempre uma mensagem a pensar naquilo que vai acontecer já no próximo fim de semana ou no próximo jogo. Aí começa. Eu vejo o treino como uma questão de ajudar os jogadores, ajudar o grupo a perceber o que é que têm que fazer na competição. Dar-lhes todas as ferramentas necessárias para que eles possam estar preparados na competição e se sintam confortáveis na tarefa. É assim que eu vejo o treino. E quando tu estás a preparar uma competição, é necessário que a componente estratégica esteja sempre envolvida. E vou-te dar um exemplo. Tu vais jogar, tu defines a estratégia para um jogo que vais pressionar a todo o campo. Vais querer pressionar a todo o campo, não queres dar iniciativa ao adversário, queres retirar a iniciativa ao adversário e gosta de ter a bola. O primeiro exercício da semana, uma posse de bola, vamos imaginar, uma posse de bola simples, ou um meinho simples, um meinho de 4 contra 2, mais um, não interessa. Se tu, estrategicamente, ou se tu na tua cabeça já souberes qual é a estratégia que vais adotar no próximo jogo, tu nesse meinho, o teu feedback e a tua intervenção enquanto treinador ou staff, toda a gente vai perceber que a tua pressão vai ter que ser uma pressão intensa, vai ter que ser uma pressão agressiva na bola, vais ter que estar sempre em cima da bola, muito mais do que deixar o jogo jogar pelo jogo. Ou seja, é nesses detalhes do treino que eu acho que é importante a componente estratégica estar sempre associada. E eu percebo a tua pergunta, porque há muita gente que diz não, segunda, terça e quarta trabalhar questões gerais e depois na quinta e sexta começamos a trabalhar a estratégia. Percebo a ideia, mas na minha cabeça todos os treinos, todos os exercícios, tu tens que ter presente o que é que tu queres fazer na competição, que tipo de ideia de jogo queres implementar ao longo do tempo, do ponto de vista de longo prazo. E isso da componente estratégica. Quando digo componente estratégica é explorar a pressão, ou explorar um espaço, ou criar um espaço, qualquer coisa que tu tenhas do ponto de vista estratégico para explorar as fragilidades do adversário. Eu acho que se estiverem incutidas desde o primeiro exercício podem ajudar. É essa forma que eu vejo o treino. E em que momento é que colocas, por exemplo, um vídeo do adversário ou um vídeo da própria equipa? Essa é uma questão interessante. Eu vejo o vídeo como uma ferramenta essencial, ou mesmo crucial, para que o jogador, a equipa, o treinador, quando faz a análise do jogo, tenha consciência daquilo que fez com mais sucesso e com menos sucesso. Acho que essa ferramenta é crucial, tens que utilizá-la, não tens, e eu de facto uso muito essa ferramenta. Agora, o que eu considero é que mais do que teres uma rotina neste dia X vídeo, neste dia, mais do que teres uma rotina, é perceberes quais são os timings certos para poderes utilizar essa ferramenta.
Eu vou dar um exemplo. Há momentos em que, se calhar, a visualização do jogo que fizeste no dia anterior, se tiveres aqui, não interessa, pode ser definido, olha, jogamos no sábado, à segunda-feira vamos ver o vídeo do adversário, do jogo que passou, para ver o vídeo, quando digo vídeo não é o jogo inteiro, como é óbvio, né? Hoje em dia já existem estruturas que cortam e que fazem os cortes de acordo com o que tu queres, mas tu podes utilizar, essa ferramenta às vezes pode ser positiva, pode-te ajudar a que a equipa tenha de facto consciência e que ele ajude, mas há momentos em que se calhar o vídeo aí só vai atrapalhar a preparação, porque pode não ser o timing certo. E um dos principais princípios, para mim, princípios do treino, é de facto a sensibilidade. Tu tens de ter sensibilidade para utilizares os recursos que tens à tua disponibilidade. A sensibilidade para mim é uma ferramenta, é um princípio básico ou fundamental para um treinador quando está a planear. E eu gostava de chegar aqui e dar-te uma fórmula. Olha, eu à segunda-feira faço vídeo aqui, à terça faço vídeo aqui. Não, a fórmula que eu utilizo gosto sempre de dar feedback, conhecimento do resultado aos jogadores, da performance que têm em função daquilo que eu pedi. Coletiva ou individual? As duas. Sempre coletiva na perspectiva da equipa, individual nas coisas que eu peço. Quero sempre alguém que faça parte da minha equipa técnica que esteja focado só nas questões individuais. Obviamente dentro de um registro coletivo, mas nas questões individuais. Os jogadores eu gosto que tenham conhecimento e aí não tem que ser exposto ao grupo inteiro. Hoje em dia temos acesso a várias plataformas, a vários recursos que estão. Eu lembro-me no Mónaco, todos os jogadores, na altura estávamos a querer incutir algumas rotinas da linha defensiva, uma organização diferente da linha defensiva, e para acelerar o processo, uma das coisas que eu fazia era uma das missões que propus, era em conjunto com o departamento de videoanálise, era passar no dia seguinte ao jogo, todos os jogadores via WhatsApp tinham acesso aos vídeos sobre as ações que nós tínhamos dito ou tínhamos definido como ações prioritárias para eles poderem evoluir para outro nível. Portanto, hoje em dia há muitas ferramentas para isso, não tens que expor individualmente perante o grupo inteiro. Em alguns momentos, outros momentos se calhar é necessário, mas isso são outros tantos, mas gosto de ter o vídeo sempre do conhecimento do jogo, para terem consciência do que fizemos, às vezes para reforçar, outras vezes para corrigir, ou as duas. E depois gosto de ter sempre um vídeo curto sobre a organização defensiva, antes do treino, o que é que nós vamos fazer hoje, o treino é a organização defensiva, ou vamos centrar mais, vamos focar-nos muito mais na organização defensiva, o que é que eu quero que vocês façam, e o vídeo às vezes poderá não ser um vídeo, um jogo, pode ser PowerPoint, pode ser uma animação, mas eles perceberem antes de irem para o campo o que é que vão fazer, e depois da mesma forma na perspectiva ofensiva e das transições, e depois, já no último dia, com acesso a recursos como tens na mão, iPads e por aí fora no campo, para não estar todo o dia no balneário olhar para o ecrã, com iPads, mostrar aos jogadores nas bolas paradas, nos esquemas táticos, qual é a missão deles, e depois o vídeo durante o jogo. Falei da preparação, do pós-jogo, falei da preparação, e durante o jogo, só ao intervalo, gosto de ter sempre 2, 3 cortes de cada momento de cada processo que eu considero importante. A pessoa que está a fazer, ou as pessoas que estão a fazer os cortes do jogo na primeira parte, já tem indicações minhas, da minha equipa técnica, do que é que eu quero para mostrar em 3, 4 minutos aos jogadores no balneário, o que é que fizeram de menos bem e o que é que tem que corrigir, mas também, sobretudo, reforçar aquilo que eles estão a fazer bem. Tens algum momento de jogo preferencial? Tenho todos. Não vejo o jogo de forma isolada. Quando estou a preparar o processo ofensivo, penso também na forma como vou defender a seguir ou que tenho que defender a seguir, ter a equipa equilibrada para não ser apanhado de surpresa e para que o processo ofensivo não seja em vão. E da mesma forma, quando estou a defender, estou sempre a pensar de que forma é que, defendendo desta forma, posso atacar na sequência da forma como quero atacar. Portanto, não tenho momento preferido, vejo o jogo e faço aí também o transfer para as bolas paradas, para os esquemas táticos, igual. Quando estou a fazer esquemas táticos ofensivos, já estou preparado para defender, e quando estou nos defensivos já estou preparado para atacar. Portanto, não tenho momento preferido, gosto do jogo pelo jogo, mas se me perguntares se sou um offensive mindset ou defensive mindset, eu diria que sou ofensivo.
Que estratégia é que tens procurado neste momento para te, de certa forma, posicionar no mercado? A minha estratégia é básica. Eu não confio muito que vai aparecer uma oportunidade e que, ou que vai chegar a um determinado nível. Eu não confio muito nessa questão. Confio, sim, como sempre confiei, que tenho que estar preparado para quando a oportunidade surgir eu ter sucesso. E é isso que eu faço todos os dias, hoje em dia numa função diferente. Uma função que não estava habituado desde há 19, 20 anos atrás, de estar com algum tempo mais livre, mas como sou um otimista por natureza, vejo este tempo, um tempo do ponto de vista profissional, para me ajudar a refletir sobre as minhas práticas, para criar novas ideias, ou recriar as minhas ideias e preparar-me para qualquer desafio que apareça. E que tipo de projeto é que procuras? Nacional, internacional? Procuro um bom projeto. E quando falo em bom, vou-te explicar o que significa bom. Um bom projeto é um projeto onde possa haver a possibilidade de trabalhar em equipa. E quando digo trabalhar em equipa, não acredito muito no treinador que chega e que faz e que acontece, ou que o treinador está e o dirigente ou os jogadores é que são importantes. Não. Eu gosto de ver o trabalho de uma estrutura como um trabalho de equipa. A liderança é uma liderança sempre, na minha perspectiva, de promover as pessoas que trabalham ao longo à volta do projeto, que seja um projeto que tenha capacidade de expor todas as pessoas que estão envolvidas e que as pessoas tenham essa possibilidade de também serem partes integrantes. Obviamente que tenho as minhas ideias, tenho a minha liderança, sei que tipo de pessoa que sou, mas também tenho a consciência que sozinho não vou conseguir fazer nada. Por isso é que eu digo que tem que ser um bom projeto, um projeto com alicerces bem estruturados, e que quando me chamarem, me chamem porque acreditam que eu sou uma pessoa que possa ajudar. Trabalhas com algum tipo de empresário ou empresa que te procura colocar, ou a nível individual neste momento? Não, é assim, é importante tu teres pessoas que te ajudem, que te aconselhem em áreas que tu não dominas. O treinador hoje em dia tem que ser muito mais do que um treinador tático, um treinador técnico. Tem que ser alguém que tenha conhecimentos em várias áreas. Até costumo parafrasear uma pessoa que eu estimo muito no futebol e sobretudo na educação, na área de educação, que é o professor Manuel Sérgio, que quando tu pensas que sabes tudo de futebol, não sabes nada, não é? Ou seja, quando tu pensas que ser treinador de futebol é apenas saber de futebol, estás enganado, não é? Tens de saber de muito mais coisas, tens de saber de muitas áreas que estão à volta do futebol, tens que saber um pouco de tudo para que estejas preparado para a realidade. E qual é o foco? Treinador principal, treinador adjunto, incluído e integrado dentro de uma outra estrutura? Sim, eu percebo a pergunta. E é uma pergunta que vai na minha cabeça já há alguns meses. Uma pergunta que tem, hoje em dia tenho muito mais certezas do que tinha há uns meses atrás. Fui expor-me, fui sair da minha zona de conforto, fui perceber também se de facto era aquilo que eu queria, se de facto era que tipo de dificuldades eu queria encontrar, mas qual era a função de estar como adjunto, qual era a visão que eu tinha sobre o processo, e isso para mim foi muito importante. É confirmar aquilo que eu sou. Sei que tipo de perfil é que eu tenho, sei que tipo de perfil é que eu não tenho, e sei também de que forma é que eu me sinto feliz e de que forma é que eu não me sinto tão feliz. Portanto, isto vai-me ajudar, não te respondendo diretamente à pergunta, mas deu para perceber o que é que me faz mais feliz. Muito bem. Qual a influência que uma plataforma, por exemplo, como a Foot Magazine pode ter para quem nos acompanha e para os nossos membros? Eu acho que a influência hoje em dia é incrível. É incrível porque tem... Muita gente recorre. Muita gente. E quando digo muita gente, há pouco tempo estive a ouvir uma entrevista de um dos maiores treinadores de sempre do futebol mundial, o José Mourinho, onde dizia que agora tem mais tempo para ver plataformas, ver exercícios, ler informação sobre futebol. E quando tens um dos melhores treinadores do mundo, se não o melhor, a falar-te sobre isso,
percebes que tipo de impacto é que tem no mundo dos treinadores e no mundo das pessoas que estão ligadas ao futebol. O mais importante é que o foco da informação seja informação de qualidade. E quando eu falo em informação de qualidade, não tem que ser uma informação bonita ou informação de pessoas, e daí eu acho que vocês estão a fazer um excelente trabalho, não estão a ir só às referências mundiais, porque isso é inacessível a 95% dos treinadores que andam a trabalhar hoje em dia, mas que seja acessível a qualquer treinador, aqueles que trabalham na formação, se calhar que pagam há muitos treinadores que pagam para dar treinos e que se calhar não fazem aquilo que gostam porque têm de treinar às 10 da noite ou às 9 da noite. Há muitos treinadores nessas condições, mas esses treinadores gostam de ter acesso à informação e acesso a relatos, a experiências de pessoas, partilhas, sejam pessoas que lhes transmitam uma informação acessível e prática para eles poderem aplicar. E uma das coisas que vocês têm feito, e eu dou-vos o mérito por causa disso, e dou-vos os parabéns, e dou-vos também o incentivo para vocês continuarem, é de facto tentar chegar a toda a gente, ter um alcance o maior possível, para que as pessoas possam ter maior qualidade no seu trabalho. Falaste aí da tua experiência académica, e nós também damos muito valor a essa experiência, mas gostava de perguntar, qual é o peso do ensino formal versus, digamos assim, a experiência prática que temos no campo? Consegues fazer aqui um cálculo, digamos assim, e estimar o que é mais importante para a nossa ascensão enquanto treinadores? Olha, considero uma coisa para mim fundamental. Eu acho que, lembro-me quando estava em Rio Maior, fui falar com um professor, que na altura era professor, também não... Era um professor de Primeira Liga, treinador de Primeira Liga, que fui perguntar a opinião. O professor, agora não sei não sei o que é de fazer, se continuo a jogar futebol, se não sei quantos. Tá. Na altura disse-me, quanto mais tempo jogar futebol, melhor. Porque, até para seres treinador um dia. E aquilo ficou-me na cabeça. O que eu acho que é importante para seres treinador de futebol é... Um bom treinador de futebol é uma pessoa que consegue liderar bem. Eu não acredito numa liderança sem conhecimento. Acredito numa liderança que seja alicerçada num conhecimento profundo sobre a modalidade, sobre o jogo, sobre o balneário, sobre a comunicação, sobre a pedagogia, sobre a didática. Ou seja, acredito numa liderança que não vive só por uma pessoa ser líder. Há pessoas que são líderes por natureza, mas é uma resposta que hoje, com muito mais certeza, posso dizer que ser jogador de futebol ou ser ex-jogador de futebol por si só não resolve, não é isso que é condição única para seres um bom treinador, mas também seres um académico que não percebe as dinâmicas que acontecem à volta do jogo, também não é por causa disso que vais ser um excelente treinador. Eu acho que um excelente treinador é um treinador que tem que ter uma série de valências, das quais, aquelas que eu te disse, e daí sim a importância de ter jogado, seja a que nível for. Mas eu acho que a importância de ter jogado, estás num balneário, estás em campo, ouvires perceber as dinâmicas do jogo e também, obviamente, a parte do conhecimento. Muito bem. Consideras que tem havido aqui uma evolução considerável em termos do futebol feminino e a Federação tem feito um esforço muito grande? Consideras que o futebol feminino pode ser uma saída possível para treinadores mediáticos, como por exemplo o João pode um dia vir a ser treinador de uma equipa feminina, um treinador deste género pode vir a ter esse tipo de posição? Sim, eu considero que o futebol é para todos, deve ser praticado por todos. Eu gosto de ver aquela pessoa tem um perfil que pode encaixar naquele determinado projeto, então essa pessoa será chamada para esse projeto. E aí reduzirias o erro. Mais importante do que ver uma saída para os treinadores, porque é tentar perceber que continuo a achar que todos os treinadores, todas as pessoas que se formam, todas as pessoas que optam por esta via, mais tarde ou mais cedo irão ter a sua oportunidade para trabalhar. E a oportunidade surge sempre pelo encaixe entre o perfil do clube e o perfil do treinador. Muito bem. Lembras-te assim de algum jogo em que tenhas saído e tenhas sentido aquela sensação de dever cumprido, que as coisas tinham corrido todas bem, como tinhas planeado, e de que forma é que foi trabalhado essa semana? Se foi um trabalho diferente para ter alcançado esse determinado objetivo ou se foi circunstâncias do acaso? Há equipas que são caracterizadas pela forma pelo compromisso que os jogadores têm com a tarefa, com os objetivos.
E estas equipas a mim deixam-me muita satisfação, criam muita emoção naquilo uma das coisas que eu gosto mais uma das coisas de ver é que quando há ali um grupo de pessoas a lutar por um objetivo de uma forma comprometida aos limites. E isso me emociona-me, é sinal de um excelente trabalho. Quem está à frente daquele grupo é, de certeza, alguém que consegue mobilizar toda a gente para um determinado objetivo. E eu acho que obra do acaso, felizmente, não tenho, porque a minha filosofia, um dos pilares da minha filosofia é fazer que toda a gente lute por um objetivo. Não aceito quem trabalha ao meu lado que tenha objetivos individuais diferenciados. Não aceito isso. Toda a gente tem que trabalhar para um objetivo. E vou dizer um jogo que toda a gente diz, pá, grande sorte e tal. E eu na altura disse-lhes, não, isto, obviamente fomos muito felizes. E disse ao grupo no balneário, disse a mais ninguém, é a primeira vez que estou a dizer, digo-vos a vocês. Jogámos contra o Manchester City para a Youth League, nos quartos de final, lá em Manchester. Uma equipa que era o Patrick Vieira, um amigo meu também do curso na altura. E hoje somos muito amigos, já falámos muitas vezes sobre isso, mas era o treinador do City. E o City jogava o Ronnie Lopes, era uma equipa, jogava o central que está a jogar no Lyon agora, já digo o nome, belga. Mas é uma equipa de sonho. E nós, quando entramos no aquecimento, pensámos assim, bem, esta equipa tem uma data de treinadores aqui no campo. Depois houve um que disse, não são os treinadores, eles são os jogadores. Um colega para o outro. A gente conhecia os jogadores, mas eram jogadores com um porte atlético de sénior mas sénior já de altíssimo nível. Olhámos para eles, parecíamos que estávamos já contra os gladiadores. E eram jogadores extraordinários, era uma equipa extraordinária, um coletivo extraordinário. E nós, em condições normais, não tínhamos ganho aquele jogo. Não é que não tivéssemos qualidade, mas de facto aquela equipa do City estava muito mais preparada e eram os grandes favoritos a vencer a competição. E chegámos lá e fomos jogar à casa deles, estádio cheio, muita gente entusiasmada, que é o primeiro ano da Youth League, malta adeptos do Manchester City muito entusiasmados. Nós fomos jogar, primeira parte não saímos do meio campo. Não, estávamos a perder 1-0, podíamos estar a perder 3-4-0. Mas no intervalo, a equipa, o nosso grupo, nós olhámos uns para os outros e eu na altura disse-lhes a eles que o jogo de futebol não se resumia a tamanhos e não se resumia à qualidade individual, ou não se resumia à força do sítio, ao símbolo, não sei quantos, que nós já tínhamos demonstrado em muitos momentos, mesmo nos meus momentos de dificuldade, nós éramos capazes de resolver e superar-nos. E houve um jogador, o Rebocho, Pedro Rebocho, que também cruzei-me agora com ele no Mónaco e lembramos desse episódio. Ele perguntou-me se podia falar. E a mensagem que ele deu ao grupo, depois da minha mensagem, ele quis reforçar a mensagem que eu tinha passado, foi precisamente neste sentido. Ele disse, como o Mister disse, nós em muitos momentos já demonstramos que somos capazes de fazer muito melhor. Estes gajos, temos que assumir que são melhores do que nós neste momento, estão mais preparados do que nós, mas nós já mostramos que não somos inferiores a ninguém. E isso mostra-se lá dentro do campo. Vamos para a segunda parte e vamos fazer aquilo que o Mister disse, vamos ganhar o jogo. E de facto nós entramos com uma atitude de compromisso total, como tínhamos feito em todos os jogos, como a equipa já estava preparada desde o início da época. Era um grupo, de facto era um grupo de vencedores, de campeões, e ganhámos o jogo, demos a volta, fizemos o 2-1, sofremos até ao fim, mas todas as ações que eles não acertaram foram pelo nosso mérito, porque nós conseguimos superar. Isso sim, se me diz assim, é um jogo em que a obra do acaso. Não, a obra do acaso, técnico ou tático, se calhar eles eram mais fortes, eram mais preparados, ou por aí fora, mas do ponto de vista daquilo que é importante, que é a mentalidade, nós fomos muito melhores do que eles e vencemos o jogo com todo o mérito. Depois, um jogo que fica na memória por tudo, pela positiva, mesmo integrando aqui a parte estratégica do jogo, tática e por aí fora, foi o jogo seguinte, contra o Real Madrid. Realmente tinha uma super equipa e nós preparámos o jogo ao detalhe, mesmo aquilo que dizíamos à comunicação social em Espanha, o que é que os jogadores do Real Madrid escreveram nas redes sociais. Eu tinha uma pessoa na equipa técnica que tinha esse papel, todos os dias da semana que antecedeu e 2 semanas antes, o que é que cada um jogador do Real Madrid postava nas redes sociais, para utilizar isso para a nossa equipa. Sabíamos os jogos todos deles, conhecíamos cada jogador, sabia ao detalhe o que é que cada jogador da sua zona fazia, o que é que não fazia, e quando chegámos a esse jogo, as pessoas pensavam que tinha sido obra do acaso. Aos 15 minutos estávamos a vencer 3-0
ao Real Madrid, ao super poderoso Real Madrid, mas de facto aos 15 minutos estávamos a vencer 3-0 sem espinhas. O Real Madrid não tinha feito nada e nós estávamos no topo das nossas capacidades e acabámos de jogo ganhar 4-0 com uma limpeza que nem sequer, se calhar, muita gente de dentro percebia. Só nós que estávamos com a equipa é que sabia, mesmo os jogadores, sobretudo os jogadores, sabiam que nós iríamos para o jogo e iríamos ter sucesso. Onde é que te vês daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos espero ser feliz, como sempre fui até agora no futebol. Sempre tive essa oportunidade de estar no sítio onde fui feliz. Sempre trabalhei também para ser feliz e daqui a 5 anos, como daqui a 10, como daqui a 1 ano, espero estar na mesma condição. E se tivesses convidar alguém para ser entrevistado e estar aqui um bocadinho connosco, quem é que convidarias? Olha, convidaria, sobretudo, se me dissesse assim, tens que convidar um treinador. O treinador que convidaria seria José Mourinho. Pelo impacto que ele teve, não só em mim, mas como em todos os treinadores daquela geração e os seguintes. Se me perguntasses noutra área, teria aqui Carlos Neto, que é uma pessoa, que é um professor meu, mas hoje em dia é um amigo, que, não sendo um profissional de futebol, sabe mais de futebol do que muitos intervenientes que vivem neste mundo. E seria sempre uma pessoa interessante para que todos os treinadores que estão a começar, todos os jovens treinadores que estão a pagar para dar treinos, seria interessante perceber a perspectiva dele relativamente a este tema. Mas se fosse para falar de futebol feminino, traria aqui com certeza um homem, para demonstrar que o futebol feminino não é de mulheres, o futebol masculino não é de homens, o futebol é toda a gente. Muito bem. Última mensagem para as pessoas que também têm esta ambição de chegar a onde tu chegaste, pelo menos. Acreditem, nunca deixem que as pessoas vos digam que não é possível. Que criem o vosso caminho, construam o vosso caminho e não acreditem também nas facilidades. Acreditem sobretudo para construir um caminho que é um caminho difícil, não é fácil. É um caminho que vai ser um caminho difícil, mas para construir esse caminho, se o número de obstáculos para construir qualquer caminho é grande, o número e o tamanho destes obstáculos são gigantes e só consegue ultrapassar estes obstáculos quem de facto tiver o caráter do tamanho do mundo. João, muito obrigado. Esperamos ver-te no ativo em breve. Muito obrigado.